Muito boa noite a todas as pessoas que estão aqui presencialmente no nosso auditório. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. É com muita satisfação, com muita alegria, com muito entusiasmo que nós estamos aqui reunidas e reunidos nesse dia para receber a ilustríssima presença hoje aqui com a gente, então, da médica doutora Maria Maeno, num ensejo em que nós vamos comemorar um pouco atrasadas, né? Essa palestra ela era para ser alusiva ao Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, né? E nós estávamos em diálogo já há bastante tempo com esse intuito. Inclusive, essa formação ela era para ter ocorrido no dia 30 de abril, né? E aí, depois, nós tivemos a agenda eleitoral, né, onde as atividades pertinentes à eleição, elas eram prioritárias, né, e ficamos um tempo, inclusive, com o auditório que não estava aceitando reservas, né, e aí a gente, então, achou por bem esperar passar o período eleitoral no IFSC, né, para poder fazer, então, essa formação, né, para poder termos esse ensejo com mais tranquilidade. Então, é uma formação alusiva ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Como nós havíamos conversado, doutora Maeno, nós temos vários ciclos de formação e também trabalhamos com algumas datas, né? E entendemos que o Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, é uma data bastante significativa, porque nós somos filhos da classe trabalhadora, né? E porque a categoria trabalho, ela nos é muito cara, né? Numa instituição, no Instituto Federal, que prepara para o trabalho, mas não que prepara o trabalho apenas numa perspectiva pragmática, utilitarista, né? Mas que prepara para o trabalho no sentido amplo da palavra, né? Na perspectiva de uma educação integral e omnilateral, né? Independente dos níveis e das modalidades que a gente trabalha aqui, né? Que é uma variedade bastante grande, né? Desde os cursos de formação inicial e continuada até a pós-graduação stricto sensu, né? E hoje nós temos essa reunião aqui, né? Professora Nilda, o curso de segurança do trabalho, ele é subsequente, né? Subsequente, né? Então, nós temos a presença aqui, eu já quero agradecer muito a querida colega professora Nilda, coordenadora do curso, né? E que se disponibilizou a receber essa formação, né? De fazer essa parceria aqui para nós termos essa formação hoje aqui no campus Florianópolis, né? Então, olha só que coisa interessante, nós temos aqui público do subsequente, nós temos egressos, nós temos pessoal do mestrado aqui também, né? Então, nós temos representantes, né, dessa oferta tão ampla e tão diversificada que os institutos federais trabalham, né? Esse desafio que nós temos, né? Então, agradeço imensamente a parceria, pelo aceite, né, aos colegas, né, e principalmente na figura da querida colega professora Nilda. Agradeço a presença de cada um e uma que está aqui hoje, né? Mesmo que por essas questões que eu elenquei um pouco após a data, né? Mas essa fala ela é atrelada, então, bastante atrelada ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, né? Nós tivemos no primeiro ano de trabalho da existência do Departamento de Formação e Práticas Educativas, nós tivemos a alegria imensa de receber o professor Ricardo Antunes, que veio falar sobre os cenários, né, de uberização, de precarização do trabalho. No ano passado, nós tivemos a alegria de receber o professor Rubem Braga, e esse ano, então, recebendo a doutora Maeno para conduzir essa reflexão conosco. A Maria Maeno, então, é graduada em Medicina pela USP, possui mestrado e doutorado também pela USP em Saúde Pública. De 1987 a 2006, foi médica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo,
tendo integrado a equipe do Programa de Saúde dos Trabalhadores da Zona Norte de São Paulo, que originou o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo, do qual foi coordenadora por 16 anos. Foi docente do curso de mestrado de Gestão Integrada em Segurança no Trabalho e Meio Ambiente do SENAC São Paulo. Atualmente, é pesquisadora da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, a Fundacentro, do Ministério do Trabalho e Emprego. É membro do Instituto Walter... Não coube tudo numa folha aqui. Lesser, é isso? Lesser, desculpa a pronúncia incorreta aqui, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e do Núcleo de Saúde Mental e Direitos Humanos relacionados ao trabalho do Instituto Sede Sapiência. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde do trabalhador, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde do trabalhador, políticas públicas em saúde do trabalhador, organização e gestão do trabalho e seus impactos na saúde do trabalhador, prevenção de incapacidade e reabilitação profissional, lesões por esforços repetitivos, saúde mental e trabalho e acidentes do trabalho. Também recebeu o troféu José Martinez no Dia da Luta Operária, em 9 de julho de 2024, no Sindicato dos Padeiros de São Paulo, pela sua atuação e contribuições em saúde do trabalhador. E, além de tudo isso, que é um currículo respeitável, né, amplo, denso, essa pessoa maravilhosa, querida, nós estamos em diálogo, em tratativas já há bastante tempo para esse momento acontecer, esse momento vem sendo pensado e organizado com bastante carinho há muito tempo, e a doutora Maeno sempre generosa, uma tratativa muito agradável. Então, além disso, é um ser humano maravilhoso e que nós vamos ter agora o prazer, então, de escutá-la, discorrer acerca dos cenários do mundo do trabalho e da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Gratidão imensa, professora. O IFSC fica muito feliz, lhe dá as boas-vindas, ficamos muito felizes com a sua presença, com o seu aceite, e lhe passo a palavra, então, para que possa fazer a sua exposição. Muito obrigada. Boa noite. Eu só fiquei em pé um pouquinho, só para vocês me verem um pouquinho, assim, porque depois eu vou sentar. Tá? Mas, assim, eu agradeço bastante, eu agradeço a paciência da professora Eliane também, porque eu sempre perguntava coisas que eu já tinha perguntado antes, né? E depois eu notava. Mas, assim, ela é muito generosa, né? Fez uma apresentação enorme, assim, mas, enfim, o que eu gosto de falar, assim, que eu trabalho nessa área e milito nesta área de saúde do trabalhador há muito tempo, né? E aí a gente vai juntando experiências, vai estudando e vai se debruçando sobre a realidade. A coisa mais importante, eu acho, sempre é a gente se debruçar sobre a realidade para tentar entender essa realidade e atuar sobre ela, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente vai aprendendo. Então, vou começar aqui. Talvez a apresentação seja um pouquinho longa, espero que não seja tão tediosa assim. Mas essa aqui está ótimo. Tá bom assim? Então, é um grande prazer estar aqui. Tá ótimo. Eu nunca tinha vindo aqui, né? Então, assim, e gostei bastante do espaço físico, eu estava comentando até, um espaço físico bastante gostoso, né? Que proporciona, parece, uma convivência das pessoas, e a gente precisa arrumar tempo para ter essa convivência, né? Hoje em dia, parece que todo mundo não tem tempo, né? Tempo é uma coisa muito rara, assim como a água começa a ser rara, e um dia vai ser muito rara também, né? Então, assim, hoje nós vamos falar sobre um assunto que para mim é muito importante, apesar da gente estar num cenário mundial muito difícil, né? Num cenário mundial em que as guerras estão acontecendo por aí,
né? Mas assim, nós continuamos aqui trabalhando e tentando atuar nesse cenário aqui da saúde do trabalhador, que é a coisa que é constituída, veja só, a classe trabalhadora, ela é constituída por 100% dos adultos do país, né? E de muitas crianças e adolescentes que são jogadas precocemente no mercado de trabalho, né? E muitas vezes esse mercado de trabalho, ele é informal e muitas vezes ilegal, né? O vínculo é ilegal, que a criança não pode trabalhar, né? A não ser a partir como aprendiz a partir de 14 anos ou então 16 anos. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante para a gente falar é que nós estamos falando da classe trabalhadora e não de um segmento restrito da população. Tá? Todos nós somos trabalhadores. E os cenários do mundo do trabalho no Brasil são diversos, mas com muitos pontos em comum. Então, o primeiro item que eu queria colocar é sobre o trabalho infantil, dar uma ideia do trabalho infantil. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, que é feita pelo IBGE, né? Eu acho que pode colocar, Jefferson, por favor, de adolescentes, né? Uma pesquisa exato, de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade, de 2023, essa estatística, há cerca de 1,6 milhão de crianças e adolescentes em trabalho infantil. O menor número, diga-se de passagem, é o menor número desde 2016, mas ainda assim é muito importante, é muito expressivo. E dessas, 586 mil estão envolvidas nas piores formas do trabalho infantil, segundo um decreto. Então, tem um decreto de 2008 que elenca as piores formas de trabalho infantil. Então, só para dar um exemplo, trabalho na agricultura, direção de trator, processo produtivo de fumo, algodão, sisal, cana-de-açúcar, abacaxi, pulverização, manuseio de agrotóxicos, produtos, incluindo limpeza de equipamentos, descontaminação. Enfim, não precisa falar muito para dizer que isso é uma coisa que não é boa nem para o adulto e nem para as crianças, muito menos para as crianças. O trabalho doméstico, muitas vezes misturado com o trabalho escravo, ou análogo à escravidão também, o trabalho na produção e tráfego de drogas também, trabalho em atividades de pesca, como na cata de iscas marítimas, cata de mariscos, trabalho extrativista, como no preparo de cascalhos, na extração de mármores, granitos, pedras preciosas e outros minerais. Né? Quase 2/3 das crianças e adolescentes em trabalho infantil, 65,2%, são pretas e pardas. E o rendimento médio dos trabalhadores do sexo masculino era, na época, 2023, de R$ 815 reais, e das meninas do sexo feminino, 695 reais. Com diferença entre pretos e pardos, que ganhavam 707, em relação aos brancos, que ganhavam 875. Então, as diferenças se mantêm sempre, né, em qualquer extrato que a gente faça na sociedade. E essas crianças e adolescentes estão expostas às mais diferentes situações perigosas, insalubres e penosas de trabalho, sujeitas a acidentes e doenças, tornando-os adultos já vítimas de desgaste físico e psíquico extremamente precoce. Então, acho que não precisa ficar falando muito sobre isso, quanto isto é desgastante, quanto a gente está formando pessoas que já têm um desgaste físico e psíquico, né? Quando adultos. E a gente fala também, quando fala da classe trabalhadora, o próximo, por favor, Jefferson, a gente fala também do trabalho doméstico, né? E segundo dados também do PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, de dezembro de 2023, o país tem 6,08 milhões de empregados domésticos. Então, são todos aqueles jardineiro, motorista, mordomo doméstica, né? E destes, 5,539 milhões são mulheres. Então, a esmagadora maioria de mulheres, 91,1. Tanto que a gente, quando fala de trabalhadoras domésticas, a gente fala trabalhadoras domésticas, que é a grande maioria, né? Então, homens são poucos, são 8,9%. E os dados dessa PNAD também mostram ainda que a grande maioria são mulheres negras, com média de idade de 49 anos, e apenas 1/3 tem carteira assinada, recebendo em média um salário mínimo. Dos mais de 6 milhões de empregados domésticos e trabalhadoras domésticas, a média de salário é de R$ 1.146,
menos de um salário mínimo. E a maioria é de diaristas. As diaristas são aquelas que mais têm dificuldade, né, de garantir um salário mínimo. São as prejudicadas na remuneração, as grandes prejudicadas na remuneração, né? E do ponto de vista legal, só que do ponto de vista legal, elas têm direito, pela Lei Complementar 150 de 2015, e com direito na CLT, na Convenção 89 da Organização Internacional do Trabalho, elas têm direito a registro do contrato de trabalho no e-social a partir do primeiro dia da prestação de serviços. Elas têm que ter jornada de até 44 horas, elas devem ter um descanso semanal remunerado, tem que ter intervalo para refeição, descanso, férias, acrescidas de 1/3 de salário normal, 13º salário, vale transporte, depósito mensal do Fundo de Garantia, indenização compensatória, direito à comunicação de acidente de trabalho quando se acidentam, quando adoecem por causa do trabalho, e tem direito a seguro de acidente de trabalho nos casos também de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, né? E elas têm sindicatos em várias cidades e elas têm uma Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD. Então, eu fiquei me perguntando, quando eu entrei em contato, fiquei me perguntando como é que elas conseguiam, cada uma na casa da patroa, como é que elas conseguiam se organizar? Como é que é isso, né? Não tem um espaço comum em que as pessoas fiquem. E aí, conversando com as sindicalistas, com as dirigentes sindicais, elas explicam que elas vão nos pontos de ônibus, onde ficam as mulheres esperando o ônibus. Aí elas combinam com uma delas, por exemplo, de fazer uma reunião em casa no final de semana. Aí, no final de semana, essa moça que, digamos, vai sediar essa reunião, ela convida as outras pessoas, as vizinhas, que são também trabalhadoras domésticas, e elas vão formando, assim, os sindicatos. Quer dizer, é uma coisa, assim, um trabalho, esse sim é aquilo que a gente chama de trabalho de base, um trabalho, né, pequenininho, que vai crescendo, 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 né? É bem interessante isso daí. Então, vejam, com todos esses direitos que eu elenquei aqui, mais alguns direitos, a gente vê que a maioria não é registrada. E não é registrada porque as patroas, elas escapam desse registro justamente para não pagarem isso daqui, né? Então, elas trocam de mensalistas, elas trocaram para diaristas, para não precisar fazer esses recolhimentos aqui, né? E não é preciso dizer também que as trabalhadoras domésticas estão expostas às mais diferentes situações nocivas à saúde, sujeitas a acidentes domésticos, etc., doenças com desgaste físico e psíquico também precoce, né? E outra categoria de trabalhadores que vem tendo visibilidade é a do trabalhador plataformizado. Próximo, por favor, Jefferson. Trabalhadores plataformizados são aqueles que trabalham com mediação de uma plataforma digital, né? Entre os quais aqueles 778 mil que fazem transporte de passageiros, 589 mil entregadores de comida, produtos e 197 mil de prestadores de serviços. São dados do IBGE de 2022. Aí já é diferente. 81,3% são do sexo masculino. Trabalham mais, ganham menos e contribuem menos para a previdência social do que os não plataformizados. Portanto, quando ficam doentes ou quando se acidentam, não têm direito à previdência social e passam fome, né? Não ganham, passam fome. E eles não têm uma unidade em torno de uma pauta de reivindicações, mas lutam para conseguir direitos, ainda de uma forma confusa, que a gente não entende muito bem, cada grupo tem uma ideia. Neste ano, por exemplo, milhares de motoboys fizeram greve nos dias 31 de março e 1 de abril. Foi a greve chamada Breque dos APs, né? Com atos em muitas das capitais dos estados, e a sua pauta era de aumento da taxa mínima por entrega de R$ 6,50 para R$ 10, e que o quilômetro rodado valesse mais, subisse dos atuais R$ 1,50 para R$ 2. Então, para os ciclistas, que as entregas se restringissem a um raio de 3 quilômetros, para eles não andarem demais. Denunciaram nessa ocasião, e fazem outras vezes, denunciaram jornadas exaustivas, necessidade de correrem para aumentar os ganhos. E em São Paulo, denunciaram a alta letalidade, mortes dos motociclistas. Os óbitos passaram de 403
em 2023 para 483 em 2024. Né? Bom, e aí, até esse momento, nós falamos, próximo, por favor, Jefferson. Até esse momento, nós falamos de trabalhadores que já têm uma condição precária desde o nascedouro, seja um trabalho infantil, seja um trabalho doméstico, trabalho plataformizado. Mas agora nós vamos falar dos trabalhadores formais, os quais vocês vejam que a reforma trabalhista de 2017, lá está escrito 27, mas 2017, né? Já tem um erro, já bati o olho, já vi, né? E antes eu tinha olhado várias vezes, não tinha visto, enfim. Que representou essa reforma trabalhista de 2017, representou uma retirada de direitos dos trabalhadores, com formas, por exemplo, tem várias coisas nessa reforma trabalhista, mas eu vou pegar só uma coisa, que é a forma de contratação precária atípica. Eu vou destacar o contrato intermitente e a terceirização ampla, né? Então, a gente vai falar desses trabalhadores formais, que têm carteira assinada, tem tudo certinho, né? Mas estão também precarizados. A terceirização indiscriminada, seja no âmbito privado, seja no âmbito público, permitindo ainda a substituição de trabalhadores efetivos por prestadores de serviços para a realização de quaisquer atividades. Então, trabalhadores formalizados têm sido contratados por meio de cooperativas, pessoa jurídica e microempreendedor individual, MEI, que rompem vínculos trabalhistas. Né? Vislumbra-se o fim dos concursos públicos e as contratações poderão ser feitas individualmente por empresas prestadoras de serviços, organizações de sociedade civil de interesse público, OCIP, cooperativas, empresa de intermediação de mão de obra, escolhida segundo critério de valor salarial. Quem paga menos ganha licitação. Veja só, então, no serviço público, que tende a rarear os concursos, você começa a contratar por mão de obra, entre aspas, e quem paga menos é quem é escolhido pela escola pública. Quer dizer, esta é uma precarização absurdamente galopante que nós estamos vendo já acontecer. Então, são coisas que a gente tem que ficar alerta para lutar contra, evidentemente, né? Porque são perdas de direitos e perda da qualidade do serviço público prestado. Né? E, segundo o IBGE, cerca de 27% da força de trabalho formal no Brasil é terceirizada, desse jeito, precarizada. E estudos apontam que os trabalhos terceirizados recebem, em média, 24,7% a menos do que os trabalhadores diretos. Né? Têm jornadas mais extensas e enfrentam mais rotatividade no emprego. Então, de novo, trabalham mais, ganham menos, né? Têm menos direitos do que os trabalhadores diretos. E mais, do ponto de vista da exposição a perigos, são contratados para atividades mais perigosas, mais insalubres e, portanto, sofrem mais acidente de trabalho, correm mais risco de morrer no trabalho. E essa realidade dificulta a mobilização sindical e a conquista de melhores condições de trabalho. Então, realmente, assim, é uma simples mudança que houve na reforma trabalhista e que tem repercussões enormes sobre a saúde, a vida e a segurança de vida das pessoas. Né? E o contrato intermitente, que é uma coisa absurda também, que acontece, permite que o trabalhador permaneça subordinado à contratante, à empresa contratante, ao mesmo tempo que essa tem o direito de utilizar o seu trabalho de acordo com a necessidade, somente com a necessidade. Se o trabalhador é convocado, ele tem um dia útil para aceitar, né, a oferta e para comparecer ao trabalho. E a parte que descumprir, veja, se houver um acordo, então tá bom, eu faço sim. Mas se houver uma desistência da parte do trabalhador, sem justo motivo, e aí quem é que julga o que é justo e o que não é? Por exemplo, eu estou doente, ou então meu filho caiu, mudou alguma coisa na minha casa, eu não posso mais trabalhar, ou qualquer coisa, minha mãe ficou doente, eu tenho que cuidar dela, sei lá, qualquer coisa, né? Pode ser um justo motivo, né? Mas pode não ser para o empregador, porque quem desiste paga a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida.
Então, além de não ter o trabalho, ainda vai ter que pagar os 50% como compensação. Então, realmente, é uma situação de total desigualdade entre as partes, maior desigualdade até, né? E esse conjunto todo de situações leva a diversas situações, né, que ameaçam a saúde dos trabalhadores. Além de terem mais possibilidades de sofrer acidentes e doenças por realizarem tarefas com mais riscos, quando doentes, relutam muito em procurar ajuda médica. Por quê? Tem medo de perder oportunidade, tem medo de dispensa, e isto tudo leva a uma cronificação. Não procura o médico, vai levando, e leva a uma cronificação dos quadros clínicos. Há um aumento de presenteísmo. E o que é presenteísmo? É o trabalhador doente que se mantém no trabalho, que a gente vê cada vez mais hoje, trabalhadores que não poderiam, que deveriam estar sendo tratados, deviam para se recuperar, que continuam trabalhando com medo de ser dispensado, de ser discriminado, de perder oportunidade, etc. Né? Então, as pessoas estão trabalhando doentes. A gente tem visto muito isso, muito, essas doenças crônicas, degenerativas. Então, por exemplo, doença do sistema musculoesquelético. Então, dor na coluna, hérnia, a pessoa que vai forçando, que não consegue, toma remédio, continua trabalhando, ou então a pessoa que tem tendinite, continua trabalhando, ou então a pessoa que está ansiosa e que deveria se tratar, ela acaba não procurando médico, acaba não fazendo o tratamento de uma forma correta, justamente para não perder as oportunidades. A gente vê isso no nosso dia a dia, e pior, entre pessoas muito jovens, né? Então, é uma coisa que nós temos que pensar, o que é que nós estamos fazendo conosco mesmo, né? Com a gente mesmo. Claro que nós não estamos fazendo, né? Estão fazendo conosco, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco isso depois. E quanto à reabilitação profissional, é tão difícil quanto, né? E a responsabilização das empresas por isso é difícil também, porque se você tem uma grande rotatividade, como é que você vai comprovar que foi aquela empresa que te adoeceu? Antigamente, se a pessoa ficava trabalhando muitos anos numa empresa, aquela pessoa trabalhou naquela empresa, então a responsabilidade era mais fácil, e mesmo assim não era, mas era mais fácil de você falar, olha, então a responsabilidade é desta empresa. Hoje não, a pessoa passa por muitas empresas e você não sabe onde é que se adoeceu, muitas vezes, né? Então, quantos casos a gente atende que a gente vê essa situação, né? E, normalmente, eu falava sempre assim, olha, existe uma enorme subnotificação e uma ocultação dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho no país. Isso é uma coisa que é líquida e certa, quer dizer, ninguém mais hoje fala que não existe ocultação. Acho que todo mundo admite que existe ocultação, menos os empregadores que falam que eles notificam tudo, mas os empregadores não admitem que eles escondem, e escondem mesmo. E eu sempre falava que quando é morte é difícil ocultar, né? Difícil ocultar cadáver. Pois é, pois recentemente nós atendemos a viúva de um trabalhador que morreu diante de testemunhas, eletrocutado quando trabalhava numa rodovia, lá no interior de São Paulo. Não é numa biboca qualquer, é no interior de São Paulo, que todo mundo vê, saiu nos jornais, trabalha numa grande empresa de telefonia, mas era contratado por uma empresa que prestava serviço para essa empresa de telefonia. Pois bem, até hoje, a viúva está esperando a comunicação de acidente de trabalho. A empresa não reconhece o acidente de trabalho, com óbito, testemunhado por pessoas, saiu no jornal, etc. No atestado de óbito está escrito que é acidente de trabalho e a empresa não reconhece. Então, você vê que nós chegamos ao cúmulo de até esse tipo de coisa a gente vê. É raro, ou era raro, mas hoje a gente vê até isso, né? Porque um coloca a culpa no outro. A empresa contratante coloca a culpa na empresa prestadora, a prestadora... De quem é a culpa? É culpa solidária, é responsabilidade solidária. Né? Bom, e quando a gente fala de trabalhadores contratados diretos, não terceirizados, observamos também uma precarização. Então, aquele trabalhador mais privilegiado, entre aspas, né? Que também está muito precarizado por piores condições, organização e gestão do trabalho. E essas condições não se limitam a uma empresa, e sim ao ramo econômico todo. Exemplo de um ramo econômico muito sofrido, que todo mundo acha, ou muita gente acha que não, porque é tudo bonitinho, tal, né? Quando os bancários adoeciam em massa
por lesões por esforços repetitivos nas décadas de 90, 2000, e agora adoecem por problemas psíquicos, a gente já dizia acertadamente que esses atendimentos são por conta da organização e gestão do trabalho em todo o ramo financeiro. Não eram doenças somente de um banco ou de uma agência, e sim de todos os bancos e todas as agências e outros setores, departamentos dos bancos, né? Porque é uma organização do ramo financeiro baseada em redução do contingente de empregados, terceirização de vários setores, sistema de metas que ninguém alcança ou pouca gente alcança, e avaliação de desempenho que visa intensificar o trabalho, fazendo com que as pessoas que permanecem nas empresas trabalhem muito mais. Então, há uma gestão de pressão e de medo também. Os adoecidos escondem sua condição para não se transformarem em alvo de discriminação e demissão. Continuam a trabalhar, tentando alcançar as metas cada vez mais altas, até que sucumbem aos sintomas e não conseguem prosseguir no trabalho. Aí, nesse momento, enfrentam o não reconhecimento do caráter ocupacional, o caráter relacionado ao trabalho. O não reconhecimento do nexo causal, nem por parte da empresa e o seu SESMIT, que é contratado pela empresa, e nem pelo INSS, que, quando reconhece a incapacidade, nega o nexo com muita frequência. O bancário, então, encontra portas fechadas, um corredor de portas fechadas, e nem a empresa o acolhe, e suas condições de trabalho continuam as mesmas, e nem o INSS o acolhe, cessando o seu benefício. Então, fica naquele limbo que vai nem aqui, e ele fica adoecido, hoje, geralmente por doenças psíquicas, né? Ele tenta voltar a trabalhar, não consegue, né? E a gente viu durante a pandemia de Covid que os que trabalharam presencialmente ficaram à mercê dos ambientes fechados, com ar-condicionado, sem troca de fluxo, sem troca de ar, com um monte de gente que invadia as agências porque estavam atrás do benefício emergencial, do auxílio emergencial. Todo mundo passando fome, atrás do auxílio emergencial, não tinha como conter a turma, como conter a população que estava tão sofrida naquela ocasião, né? Então, muitos bancários adoeceram por Covid, né? E aqueles que trabalharam remotamente não se expuseram ao vírus no trabalho, claro, mas ficaram à mercê da pressão virtual dos chefes por meio de telefonemas, mensagens o tempo todo, e todos continuaram a ter as mesmas metas, mesmo naquele momento em que havia um cenário de uma retração econômica enorme, de incertezas. As metas de vendas continuaram as mesmas. E a mesma coisa acontece com metalúrgicos de grandes e pequenas empresas, que, além de problemas semelhantes a esses, ainda enfrentam riscos de outra natureza, exposição a fumos de metais, outras substâncias químicas, a altos níveis de ruído, ambientes de ventilação precária, a atividades que exigem grande esforço físico, a condições que propiciam a ocorrência de acidentes graves e fatais. E a mesma coisa acontecia e acontece com outras áreas da indústria, sejam de frigoríficos, do ramo da alimentação como um todo, de empresas de logística, que têm aumentado muito devido à intensificação do comércio virtual. Por trás das caixas que a gente recebe em casa, com os mais variados produtos, cosméticos, livros, alimentos, etc., está o grande número de horas extras dos trabalhadores de empresas de logística. Nós temos atendido muitos trabalhadores que fazem trabalho braçal, carregam caixas, empurram caixas, containers, pallets, etc., que exigem muito esforço físico e movimentos repetitivos dos trabalhadores e das trabalhadoras. O mesmo pode-se dizer dos trabalhadores do comércio, que junto com os serviços da indústria, e aí, diga-se de passagem, não é somente o pessoal de comércio que faz 6x1, faz jornada de 6x1. Também a indústria tem feito 6x1. E, aliás, nós temos visto jornadas até piores. Tem jornadas, se vocês virem na internet, tem jornada de 24/7. Como é que se dá esse 24/7? Obviamente, as pessoas não trabalham 24 horas, 7 dias por semana, mas ficam de plantão. Ficam uma parte presencial e uma parte de plantão, como nós vimos trabalhadores que nós atendemos recentissimamente, né? Então, trabalhadores da construção civil continuam caindo de altura, morrendo por choque elétrico, em situações cujas medidas de proteção existem há muito tempo e seriam efetivas. Trabalhadores do ramo químico, da coleta de lixo, do saneamento da indústria, do petróleo,
do operadores de telemarketing, todos submetidos a extensas jornadas de trabalho e condições em que sua vida não é levada em conta pelos empregadores, que utilizam a força de trabalho de fácil substituição. Então, correndo, todo mundo corre contra o tempo. Ninguém mais tem tempo para nada, está todo mundo correndo, ou no transporte, nas grandes cidades, o transporte demora muito tempo também, o traslado da casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? Além de pegar criança, pega na creche, pega não sei o quê. Quer dizer, é uma vida muito corrida. As pessoas estão hoje trabalhando, vivendo, né, a sua vida para trabalhar, basicamente, né? E se a gente fizer um esforço, para lembrar aqui, dificilmente a gente vai encontrar uma categoria de trabalhadores que trabalha menos hoje do que há 20 anos. Então, a tão falada, outra coisa importante, tão falada tecnologia, que todo mundo fala, tecnologia, ela não tem nos aliviado nas horas de trabalho e nem no ritmo. Pelo contrário, quem detém o controle do trabalho, quem usa também a tecnologia para que a gente trabalhe mais, cada vez mais, cuidando de várias frentes em ritmo cada vez mais frenético. Desse processo todo, os adoecidos e excluídos do mercado formal passam a engrossar o grande contingente dos informais, desempregados e desalentados, aqueles que estão tão desanimados que eles não procuram nem emprego. Essas péssimas condições de trabalho e a falta de perspectiva fazem também com que os jovens abandonem a ideia de se tornarem empregados, além de outras formas de trabalho que lhes permitam viver de outra maneira. Então, eles vão buscar outra maneira. E a gente viu esses dias propagandas falando que tem gente que quer ser youtuber, que a gente quer viver da internet, que fazendo não sei o quê, porque são crianças e adolescentes que acham que vão ser aliviadas no trabalho. Não sabem o quanto os que se destacam trabalham dia e noite também para manter conteúdo, para fazer não sei o que, o ritmo. Quer dizer, porque as pessoas precisam de coisas novas, porque nós precisamos sempre de coisas novas atualmente, né? A sociedade está assim. Então, é uma sociedade adoecida, né? É uma sociedade adoecida. Aliás, tem vários livros que já falam sobre isso, né? A sociedade do cansaço, a sociedade da novidade sempre, né? E não é à toa que o movimento Vida Além do Trabalho, o VAT, ganhou relevância em certo momento no país e tem atraído jovens, sobretudo jovens, em busca de outro tipo de vida. E esses trabalhadores e trabalhadoras, todos que a gente está falando, procuram diariamente os serviços públicos. São atendidos nos serviços de saúde, de assistência social, são usuários do transporte municipal, transitam em meio ao tráfego e a guardas de trânsito. Quando morrem, são usuários dos serviços funerários municipais. Os servidores públicos, que sofrem da mesma forma a violência social, essa violência, esse corre-corre, essa precarização, os efeitos da crise climática provocada pela ganância e exploração das riquezas da natureza sem respeito à vida, né? São servidores públicos e serviços públicos que há décadas sofrem investida do capital também, com processo de privatização explícita ou implícita, disfarçada ou não, com envelhecimento dos servidores, com menos profissionais a cada ano para executarem mais trabalho, sob gestão gerencialista, tudo é gerencialismo, tudo é procedimento, mas não é um trabalho humanizado. Sob gestão, o serviço público hoje está sob gestão gerencialista não humanizada. Cada vez mais, os gestores do setor público têm assumido discursos e práticas do setor privado, ignorando a excelência, aquilo que é serviço público, aquilo que deveria ser excelente no serviço público. Na área de saúde, por exemplo, nos vários níveis de atenção, a gente observa a contratação de prestadores de serviços e contingente de servidores em número cada vez menor. Todos os profissionais servidores públicos e contratados do setor privado são tratados como produtores de salsichas, cuja atividade de trabalho é caracterizada por procedimentos padronizados e burocratizados, como se um caso fosse igual ao outro. E não é assim. Como a gente pode falar de política de humanização, cuja essência é a construção do cuidado pelos trabalhadores da saúde e junto com os pacientes, por exemplo, com os usuários,
Se os gestores estão preocupados com números e com produtividade, com cumprimento, preenchimento de planilhas. Se os profissionais de saúde estão preocupados em cumprir metas e produtividade esperadas, sabendo que a construção do cuidado não se faz em 15, 20 minutos, por exemplo, delimitados nas consultas. No atendimento a uma gestante, por exemplo, como lidar em 15 minutos com seu estado de saúde, com o estado do bebê, com eventual violência doméstica que a mulher pode ter sofrido, pelo machismo estrutural, que é forte em todo o país, com a dificuldade de se alimentar bem, porque não tem dinheiro, com o trabalho que lhe exige realizar esforço físico ou movimentos repetitivos, porque essas mulheres gestantes trabalham também, né? Continuam trabalhando. Então, como é que a gente lida, um profissional de saúde lida em 15 minutos com toda essa complexidade? Não é produção de salsicha. A gente tem que acolher aquela trabalhadora, aquela gestante, e nós temos que tentar ajudá-la em todos esses aspectos. As pessoas não são unidimensionais. Você não é apenas uma mulher, você não é apenas um homem, você é um homem que trabalha como guarda noturno, que tem seus problemas de saúde, que tem a mãe doente, que tem a mulher que não sei o quê, que tem um monte de filhos. Então, você é uma pessoa, todos nós somos pluridimensionais, né? Então, como é que a gente consegue, como é que os profissionais de saúde conseguem construir vínculos se tem que cumprir as metas que não contemplam o trabalho real? Então, a importante política nacional de humanização do SUS é impraticável em um sistema que não privilegia o processo de construção do cuidado e que está sempre preocupado com números e pagamentos por procedimentos. Então, com tudo isso que está acontecendo, a gente percebe uma coisa que eu queria chamar a atenção. Percebe-se uma espantosa naturalização da ocorrência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho por parte da sociedade e seus representantes em várias instâncias institucionais, seja no setor privado, seja no setor público. Naturalização que não é compatível com um dos artigos da nossa Constituição Federal. Próximo, por favor. Por exemplo, vamos ver o artigo 196 da Constituição Federal. Diz o seguinte: saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, é dever do Estado. Como é que o Estado garante a saúde? Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, interpretando parte do que está escrito, eu quero destacar alguns aspectos. Interpreto que não teremos saúde para todos e para todas enquanto não tivermos um Estado que tenha políticas sociais e econômicas que privilegiem a saúde e a vida da população, acima dos interesses econômicos e do chamado mercado. Então, para quem interpreta esse artigo constitucional dessa maneira, é uma aberração o que está na pauta de vários economistas, colunistas, palpiteiros e imprensa tradicional. O que essa gente fala? Que é preciso corte de gastos de áreas responsáveis pela garantia de direitos fundamentais à saúde, à educação, à previdência social, à assistência social, ao trabalho saudável e seguro. Então, querem economizar nisso, então querem tirar isso. Obviamente, sem tirar os privilégios de quem já é super privilegiado, não é? Então, isso é contra a Constituição Federal. Isso, particularmente em cenários crônicos que a gente vive, que sistematicamente representam uma violação da Constituição Federal, porque as políticas econômicas, no atacado, costumam privilegiar os ricos e prejudicar os pobres e as pessoas que trabalham, aumentando o abismo que existe historicamente entre esses segmentos sociais. Então, bandeiras históricas como redução da jornada, defesa do SUS público, como ele foi concebido, da educação pública, defesa da vinculação das aposentadorias ao salário mínimo, do reajuste do salário mínimo acima da inflação, da regulamentação das empresas que usam plataforma para superexplorar trabalhadores, dos direitos trabalhistas como um todo, fazem parte da vida, da defesa da saúde e da vida, embora essas pautas não ganhem tanto a adesão como deveriam ganhar. Para exemplificar, a naturalização com a qual a sociedade toma conhecimento dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho
cita o fato que não temos visto as principais figuras políticas do país, do executivo e do legislativo, falando sobre a importância de promover ambientes de trabalho saudáveis e prevenir agravos de saúde, da saúde. Muito capital vem sendo atraído para o Brasil, e é bom que venha, tem investimentos. Só que, junto com isso, tem que vir também a preocupação com a saúde do trabalhador e com a saúde ambiental, com o meio ambiente, porque senão a gente vai destruir o país e vai também adoecer e acidentar mais os trabalhadores. A gente não vê isso nem dos políticos que historicamente lutaram pelas causas e direitos sociais. E essa indiferença ou pouca atenção se vê nos diferentes segmentos sociais. Claro, em relação ao capital ou seus representantes, incluindo a mídia tradicional, seria de se esperar a total indiferença ao sofrimento mesmo, porque eles são os representantes do capital, porque decorrem, mas do movimento sindical e dos movimentos sociais seria de esperar mais empenho no combate à violência com a qual o capital atinge trabalhadores do mercado formal e informal, como a gente viu. E a Pesquisa Nacional de Saúde, de base populacional, mostra que, em 2013, tinha 5 milhões de acidentes de trabalho no ano. 5 milhões. E, apesar de uma queda que houve em 2019, talvez pela pandemia, não pela pandemia, que 2019 não tinha, né? Mas não sei exatamente por que houve essa queda, porque é uma coisa populacional, mas a gente tem uma indiferença são 5 milhões de pessoas que estão acidentadas, é muita gente, né? E o que nós temos de políticas nacionais sobre essa questão são tímidas, são insuficientes. Próximo, por favor. Nós temos a política, próximo, por favor. Isso. Nós temos a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, elaborada pela Comissão Tripartite Paritária Permanente, CTPP, resultado de um processo de 8 anos. Ela convenciona integrações entre bases de dados, entre outras questões totalmente insuficientes, com limitações próprias da dinâmica tripartite, na qual os empregadores têm muita força. O tripartismo é trabalhadores, empregadores e governo, em que os empregadores têm muita força, muito mais força que os trabalhadores, e acabam sempre perdendo, né? E nós temos também a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, elaborada pelo Ministério da Saúde, que é unissetorial, isto é, só do Ministério da Saúde. Próximo, por favor, Jeff. E embora reconheça acertadamente que as mortes e doenças dos trabalhadores advêm dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos, não amplia a intersetorialidade, mencionando apenas a sua necessidade. Então, próximo. Assim, apesar da grandiosidade dos números e do amparo legal, a saúde do trabalhador sempre foi abordada como se fosse um problema só de alguns trabalhadores, só dos trabalhadores, que são todos, né? E mesmo assim, trabalhadores principalmente no mercado formal. No entanto, trabalhadores são todos os que trabalham, representam a totalidade dos adultos e muitas crianças e jovens, como a gente viu. São negros, brancos, evangélicos, católicos, religiosos de matriz africana, mulheres, homens, LGBTQIA+, etc. A grande maioria trabalhando em condições indignas, submetida a grandes possibilidades de morrer, de se acidentar, de adoecer de câncer, de intoxicação por várias substâncias químicas, de perdas auditivas, de distúrbios da voz, de doenças pulmonares, de doenças musculoesqueléticas, de doenças cardiovasculares, infecciosas, de transtornos psíquicos, estes últimos acometendo todos os ramos econômicos, com depressão, transtorno ansioso depressivo, burnout ou esgotamento profissional, como é conhecido, estresse pós-traumático, alterações do sono, alcoolismo e dependência de outras drogas, que todas essas fazem parte da lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde e do Ministério da Previdência Social desde 1999. Então, muitas vezes os jornais destacam, porque a OIT reconheceu, a OMS reconheceu agora,
doenças, transtornos psíquicos relacionados ao trabalho. Nós reconhecemos desde 1999 no papel. E, em 2024, o Ministério da Saúde ainda ampliou a sua lista, né? Próximo, por favor. Então, fazendo um paralelo, diante de um problema crônico no Brasil, que é a fome, quando o governo federal de 2003, lá atrás, pensou no tamanho da fome, não pensou somente na alimentação de qualquer natureza, pensou em segurança alimentar e nutricional. Então, não é para comer um monte de porcarias, coisa de biscoitos industrializados, não é isso. Pensou em segurança alimentar e nutricional. E para um problema complexo que é a fome, era preciso ter políticas abrangentes também. O governo não se deteve apenas em campanhas para as pessoas comerem melhor, sabendo que a maioria não tem condições, mesmo sabendo que seus hábitos não são saudáveis. Muita gente tem informação de que não pode comer, não pode tomar refrigerante, mas é mais barato tomar refrigerante do que suco natural. As frutas são mais caras. Então, você vai num bar, você vai tomar o quê? Você toma você toma um guaraná, é mais barato do que você tomar um suco de laranja, que é mais caro. Então, a segurança alimentar e nutricional naquela ocasião foi definida em alguns eixos, entre os quais fortalecimento da agricultura familiar, garantia de água potável, geração de empregos e distribuição de rendas, conservação da biodiversidade e utilização dos recursos de forma sustentável, respeito à diversidade étnica e racial, o meio ambiente, assim como costumes e cultura, e possibilitar o empoderamento da população com informação e conhecimento. Então, foi pensado, a política foi pensada para combater a fome, não é para distribuição de alimentos, é para fazer com que a população se empoderasse e conseguisse derrotar a fome com o emprego, com desenvolvimento econômico mais sustentável. E essas diretrizes de ações interministeriais e intersetoriais permitiram tirar o Brasil do mapa da fome em 2014. Mas tudo isso ficaria no papel se houvesse um envolvimento apenas de um ministério ou outro. Pelo contrário, para dar conta dessa empreitada que foi o Fome Zero, a Lei 346 de 2006 criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, chamado CISAM, composto por 21 ministérios, com pilares e com base nos estados e municípios e grande participação social. E no caso da saúde do trabalhador, qual seria a intersetorialidade necessária para mudar o que a gente viu, os determinantes que impedem que haja o trabalho digno, que não ofereça um trabalho digno, que não ofereça como efeitos previsíveis os acidentes e doenças? A intersetorialidade que nós fizemos até hoje, ela sempre foi muito cartorial, faz de conta, mais ou menos, entre saúde, trabalho e previdência social. Nunca houve, de fato, um plano conjunto, dialogado, que tivesse a saúde do trabalhador no centro da articulação em nenhum desses setores, e muito menos em conjunto. E nunca houve um envolvimento dos diversos movimentos da classe trabalhadora. Hoje, atualmente, nem essa relação protocolar nós temos na saúde do trabalhador. A saúde hoje não conversa com a previdência social, nem com o trabalho, não tem uma articulação que era necessária ter. Próximo, por favor. No entanto, a intersetorialidade da qual nós necessitamos tem que ser muito mais ampla e de mais qualidade. Próximo, por favor, Jefferson. Tem que ser mais ampla e de outra qualidade, envolvendo a presidência do país. A presidência da República tem que dizer que a saúde do trabalhador é prioridade para o nosso país. A Casa Civil, a Secretaria de Governo, os setores e ministérios que definem os modelos econômicos e modos de produção que têm se mostrado geradores, fontes de acidentes e doença, como o planejamento, a agricultura, a pecuária, o abastecimento, as cidades, o turismo, indústria, comércio exterior de serviços, minas e energia, planejamento. O agronegócio não pode continuar a agredir o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores, com a produção de acidentes e doenças, como vem fazendo. O agro não é pop, o agro mata, o agro destrói o ambiente, o agro adoece as pessoas em grande escala.
assim como os bancos, que a cada ano têm lucros cada vez maiores às custas da intensificação do trabalho e da saúde dos trabalhadores. A indústria do turismo, quando planeja um empreendimento, uma região para receber turistas, deve colocar na equação os ganhos em qualidade de vida para os moradores da região, respeitando a cultura e o conforto dos moradores e não expulsando-os e tornando-os mão de obra barata para os resorts, para os empreendimentos que acabam visando apenas os lucros para um segmento restrito. Assim, todos os setores de governo devem ser obrigados a incluir no plano plurianual ações em prol do meio ambiente e da saúde do trabalhador, como foi feito com a segurança alimentar e nutricional no combate à fome, e com sucesso. Por outro lado, os setores tradicionalmente envolvidos, como a saúde, previdência social, trabalho e assistência social, têm que se engajar de forma plena e não de forma lateral, com ampliação e articulação para outros ministérios para proteger a população, da qual os trabalhadores são a maioria, como o meio ambiente, direitos humanos, mulheres, igualdade racial, entre outros. E essa proposta é fundamentada em um raciocínio muito simples. Se sabemos que o mercado formal representa aproximadamente 50% da força de trabalho, não é fundamental que o Ministério do Desenvolvimento e da Assistência Social seja envolvido? Se nós falamos das mudanças climáticas decorrentes da ação humana e de interesses econômicos na exploração das riquezas, não é fundamental o envolvimento do Ministério do Meio Ambiente? Se nós sabemos que as mulheres são mais penalizadas em vários aspectos do mundo do trabalho, não é de se esperar que o Ministério das Mulheres esteja profundamente envolvido na questão da saúde da trabalhadora? Assim como a comunidade LGBTQIA+, que também sofre discriminações a mais no mundo do trabalho. Não mereceria que o Ministério dos Direitos Humanos se envolvesse em um mundo do trabalho melhor? Próximo, eu já estou finalizando. O objetivo, então, é conseguir colocar a defesa da saúde do trabalhador e da trabalhadora na boca, no pensamento e nas ações da sociedade, a começar pelas lideranças progressistas do executivo e do legislativo e pelos diversos movimentos sociais e movimento social. É imprescindível que, assim como no CISAM, haja um forte enraizamento nos estados e municípios. A vida não acontece em Brasília. Brasília é da política, mas a gente tem que enraizar isso nos estados e municípios, que é onde as pessoas moram, nos municípios, nas regiões. E tem que ser construído tudo isso com o movimento sindical, com o movimento social, com movimentos sociais que representam as lutas feministas, antirracistas, quilombolas, ribeirinhas, povos originários, migrantes, movimentos de ocupações urbanas, MST, Movimento Sem Terra, etc. São todos trabalhadores e trabalhadoras. Eu faço parte de um movimento que propõe a criação de um Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, com inspiração no Sistema Nacional que erradicou a fome no Brasil em 2014. O SINAST, que é o Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, combateria os determinantes dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, com perspectiva e ambição de promover a saúde dos locais de trabalho informais e formais. Próximo, por favor. No esboço inicial desse sistema, a semelhança do CISAM, já experimentamos, nós colocamos no centro a ampla intersetorialidade governamental e social. Então, todos unidos com câmaras governamentais e sociais que dialoguem e definam ações necessárias para que tenhamos avanços em direção a condições de trabalho que respeitem os direitos humanos, os seres humanos, em sua diversidade e o meio ambiente, privilegiando o bem-estar coletivo e não apenas os interesses econômicos. Próximo, por favor. Essa proposta foi aprovada na Conferência Livre Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que realizamos com mais de 500 participantes na Fundacentro de São Paulo, em 19 de março de 2025, e será levada à Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora a ser realizada em agosto deste ano. Próximo, por favor. E nós acreditamos que este poderá ser o início de um verdadeiro esforço da sociedade brasileira para romper o ciclo de desgaste da saúde e o sacrifício de vidas de quem verdadeiramente produz as riquezas do nosso país,
excluindo os que são atingidos e adoecidos e mortos nessa guerra. Nós acreditamos que talvez seja o início de um processo em que paremos de enxugar gelo, como temos feito há décadas. Para isso, é preciso acreditar, falar com os parlamentares, falar com os governos, para que a gente possa ter esse esforço conjunto da sociedade para que não aceitemos mais, não naturalizemos a destruição do meio ambiente e o adoecimento, os acidentes de trabalho no país. Então, é isso que eu queria. Obrigada, gente. Querida doutora Maria Maeno, muito obrigada pelas suas vigorosas palavras. Muito obrigada por nos trazer esse cenário que não é nada cuti-cuti, que não é nada animador, né? Nós estamos assistindo a uma ofensiva ao trabalho e ao trabalhador muito vigorosa, né, por parte do capital e dos seus detentores, né, dos donos dos meios de produção, né, e todos e todas que vendem, que precisam viver de vender a sua força de trabalho, que somos todos nós que estamos aqui, né? Por um pouco mais ou um pouco menos, mas todos precisamos vender a nossa força de trabalho para viver. Estamos experimentando em menor ou menor grau essa ofensiva, né? Essas ações ali que estão capilarizadas, né, em todos os trabalhos, né, quer os mais manuais, quer os mais intelectuais, né, que exigem. Então, todos nós estamos suscetíveis a essa situação. E nós, inclusive, estávamos falando sobre isso na aula do mestrado, à tarde, né? Era o nosso tema da nossa aula, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente por nos trazer esse cenário sem maquiagem, né? Um cenário do que a realidade, né, da classe trabalhadora e, em especial, né, do seu recorte, né, das condições de saúde e doença, né? E abrir para o debate agora, né? O que vocês gostariam de... Nós não temos, por hora, né, nós não temos questões no chat, né, no YouTube. Então, gostaríamos de iniciar a nossa conversa aqui com vocês, né? O que chamou a atenção de vocês nos dados, né, nos elementos aqui que a doutora Maria Maeno nos trouxe, né? Então, vamos começar essa conversa. E também lembrar, nós temos uma lista de presença para quem precisa de certificação, né, para servidores e servidoras que fizeram a sua inscrição no SIG-RH, então é só assinar a lista de presença. Se algum servidor ou servidora esqueceu, também eu faço essa inscrição extemporânea, é só me avisar, tá? Então assinem a lista de presença que já está no chat do YouTube. E estudantes também que precisarem de declaração de participação pelo momento aqui, entrem na nossa transmissão no canal do YouTube do IFSC, entrem na transmissão que nós temos o link da lista de presença, vocês podem assinar e aí a gente pode fornecer uma declaração de participação, tá? Então, abrimos a nossa conversa, né? Agradecemos, então, imensamente por essas vigorosas palavras, né? E iniciamos, então, a nossa conversa. A colega Conceição, né, vai abrir, então, o nosso diálogo. Por favor, colega. Boa noite a todos e todas e todos. Boa noite a professora Maria. Prazer em tê-la aqui de novo, né? Já tivemos em outros momentos esse ano, que bom tê-la aqui, né, no IFSC. Eu sou servidora pública aqui do Instituto Federal, também de Santa Catarina, desse campus, né, como assistente social. E atuo na área também de saúde do servidor, aqui, né, somos saúde do servidor e não do trabalhador, né?
Mas, bem, agradecer pela palestra, que eu, né, acho que é super importante, é sempre muito bom escutá-la, né, trazer um pouco de realidade, né, do que é que está acontecendo para além dos muros da instituição, né, dos institutos federais, né, e eu acho que é bem importante para a gente escutar isso também, né. Eu estou fazendo agora, estou terminando, concluindo agora uma tese também de doutorado, onde eu estou analisando a política de saúde do trabalhador e da trabalhadora, e fiz essa tese aqui, a pesquisa aqui no estado de Santa Catarina, onde a gente a pesquisa foi no Sistema Único de Saúde SUS, né, onde juntou os Sereste e as Unidades Básicas de Saúde, onde a gente percebeu que tem maior número de notificações de acidentes do trabalho e adoecimentos, né? Por que o estado de Santa Catarina? Porque é um dos estados que mais notifica. Não necessariamente tem maior número de doenças e acidentes, mas porque notifica, né? A gente tem aí equipes nos Serestes que têm sido assim guerreiras, né, no sentido de fazer a defesa, né, da saúde trabalhadora aí e, né, da redução pelo menos dos danos e agravos, né? Mas eu queria, a professora Maria Moiano trouxe algumas questões que eu achei gostaria que você falasse um pouco mais. Outras questões que a gente viu aqui também foi em relação ao trabalho migrante, né? A gente percebeu nessa pesquisa, vem percebendo que no Brasil, não só no estado de Santa Catarina, mas no Brasil tem aumentado muito, né, o fluxo migratório, tanto de pessoas que vêm de outras regiões do país, como de outros países, né, e que tem também, numa condição de maior vulnerabilidade, né, e de maior risco de danos e agravos também no trabalho, né. E queria que você comentasse um pouco sobre isso também, e também, assim, uma outra questão que você traz, que é a questão dos agrotóxicos, né, que eu acho que é uma questão muito importante, né, que a gente precisa tratar e se deter mais essa questão, porque a gente sabe que acomete diretamente e imediatamente quem está na pulverização, quem está fazendo a aplicação, mas chega a todos os cantos, né, e atinge a todos nós, a saúde de todos nós, né? E desde 2017 a gente sabe que no país houve, assim, né, uma verdadeira abertura, né, de mais de 2.000, acho, né, agentes químicos para fazer essa pulverização, e a gente está sofrendo já as consequências disso, né? Se a gente for acompanhar o número de casos de câncer nesse país tem aumentado, e tantas outras doenças que a gente já sabe que tem alguma evidência de estar relacionada ao agrotóxico, né? Então, gostaria de ouvir mais a professora sobre essas duas questões. Então, essa questão que você levanta... Só para não perder, desculpa. Conceição, você alude aos agrotóxicos, né? Só não quero deixar passar, né, que na sexta-feira de manhã nós vamos ter uma formação aqui sobre agrotóxicos. Então, quem tiver interesse no tema, né, nós estamos tomando agrotóxico de colherada, né? E esse tema é um tema candente, né? Então, nós vamos ter também uma formação destinada só a esse assunto, sexta-feira, às 9h30, aqui, ministrada por uma pesquisadora do Butantan. Até nós conversávamos antes, né, sobre... então, já ficam desde já convidados também para falar mais sobre isso também na sexta. Passo a palavra, só para não esquecer. Foi bem lembrado isso daí, né, Eliane? Então, porque o agrotóxico é uma das questões centrais hoje para a gente, né? E, como você falou, não acomete somente os trabalhadores. É claro que os trabalhadores são aqueles que se expõem maciçamente a agrotóxico, né? E, pessoal, nós temos hoje pulverizações ainda aéreas. Ainda hoje nós temos pulverizações aéreas. Então, que atinge os moradores, crianças, todo mundo. E quando a gente fala de aumento de câncer, muita gente fala assim, não, mas tem aumentado o câncer porque a longevidade tem aumentado também. Então, as pessoas vivem mais, então tem mais câncer. Não é isso só, porque nós temos visto câncer em pessoas jovens. Então, tem aumentado o número de câncer em pessoas jovens também. Então, e aí esse é um bom exemplo para dizer assim, bom, mas como é que nós podemos, então, não é tão fácil, o agrotóxico faz mal, é só proibir o agrotóxico. Não é assim, né? Porque se fosse assim, já teríamos feito isso, né? Não é assim, porque existe todo um lobby, existem todos os interesses econômicos para que isso aconteça, existe a produção que precisa fluir, precisa
ter bastante produção, etc. Agora, qual é o antídoto para que a gente possa fazer isso? É estimular pesquisas, e não precisa nem tanta pesquisa, tem muita pesquisa também, mas estimular pesquisas e práticas de alimentos orgânicos, né? Então, tornar acessível o alimento orgânico, e isto, no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, foi também bastante estimulada. Então, a agricultura familiar, então as escolas passariam a comprar, não de grandes produtores, mas de pequenos produtores que usam mais produtos orgânicos. Então, você tem várias formas de induzir políticas que estimulem esse tipo de coisa. Além de, evidentemente, nós tínhamos que estar lá na porta do Senado e da Câmara Federal, cobrando dos nossos parlamentares, que votam tranquilamente para que isso continue acontecendo, né? Então, eu acho que é um bom exemplo de como a sociedade tem que se unir, o povo tem que se unir, senão a gente não muda, porque os interesses econômicos continuam, eles são avassaladores, e eles estão nos atropelando. E quando eu digo isso, não é para nos desanimarmos, porque isso acontece a despeito do que a gente possa fazer nesse momento. Mas só que nós temos que, então, ter propostas para superar isso, né? Então, acho que foi um bom exemplo. Os migrantes é uma coisa que acontece em todos os países, todas as pessoas que migram por diversas razões, seja fugindo da pobreza ou das guerras, são pessoas que encontram muitas dificuldades de aceitação e de documentação, etc. Nós estudamos na época da Covid, 2 pesquisadoras nossas, vinculadas a um projeto chamado Covid relacionado ao trabalho, estudaram migrantes, e nós temos, inclusive, publicação dos migrantes no no município de São Paulo, basicamente, que na época da Covid a gente não conseguia fazer grandes deslocamentos e todos os contatos eram presenciais, né? Então, essas 2 pesquisadoras, elas têm uma publicação bastante interessante que eu posso passar, inclusive, para vocês. Mas isso é para falar de um momento extremo. Nós tivemos dificuldade, não sei se vocês viram isso também, de, por exemplo, migrantes irem no SUS e não serem aceitos porque não tinham documentação. Ou então, ou não conseguirem tomar vacina porque estavam sem documentação. Isto é o fim. Não pode, o SUS não é para isso. A documentação é uma coisa, agora outra coisa é a questão da saúde pública, da saúde coletiva. Uma pessoa contaminada, ela vai contaminar outros. Então, para você bloquear aquele processo, você tem que vacinar todo mundo, você tem que dar cuidado para todo mundo, enfim. Isso independe de CPF, de RG ou coisa do tipo. A gente tem que superar essa visão burocrática que tomou conta de parte do SUS. Parte do SUS, que eu digo, porque o SUS ele continua sendo a maior política pública desse país, inclusiva, né? Apesar de todos os ataques que vem sofrendo. Então, não é para falar mal do SUS, pelo contrário, eu acho que isso aconteceu, mas isso é porque também há uma investida dessa visão burocratizada dentro do SUS e que fala contra a sua própria razão de existir, né? Quem mais? Quem mais gostaria de continuar a conversa? Mais questões? Enquanto vocês pensam em questões, né, em aspectos que vocês gostariam, né, de dialogar, eu gostaria, doutora Maeno, que você falasse um pouco a respeito no modo de produção capitalista, né, onde a doença dá mais lucro do que a promoção à saúde. Qual é o tamanho do nosso desafio na promoção da saúde do trabalhador? Sabendo que a doença é que é mais lucrativo, né? É mais lucrativa. Então, se promover a saúde desse lucro, a gente teria promoção da saúde, não é? Só que a promoção da saúde, ela não dá lucro para essas pessoas, do ponto de vista do capital. Porque como é que a gente vende remédio? Hoje, a gente estava conversando, a sociedade é totalmente medicalizada.
Hoje nós temos um grande consumo de medicamentos para doenças crônicas, para doenças, transtornos mentais, para dores, para tudo. Tem remédio para tudo hoje, né? E as pessoas fazem uso. Tem até medicamentos que foram criados para uma coisa e são usados para outra, para emagrecimento, por exemplo. Não é? Hoje a gente tem medicamento que é usado para diabetes e que é usado pela juventude aí para emagrecer, né? Porque fica cada vez mais sentado, sem fazer exercício, sem espaços públicos, inclusive, que permitam que a gente faça exercícios e tal. Então, do ponto de vista do capital, é evidente que não é uma boa ter promoção da saúde. Quem é que vai consumir isso? E mesmo outras coisas, doenças também, câncer, quantos medicamentos estão sendo produzidos aí, né? Então, a gente tem uma sociedade que a gente tem que ter, eu acho que a gente tem que dar uma reviravolta nisso, sabe? Que, na verdade, é inverter totalmente a lógica. Nós temos que perseguir o nosso bem-estar. Qual que é o bem-estar coletivo hoje que a gente tem? Dificilmente a gente conversa com alguém que seja satisfeito na vida ou no trabalho. É inacreditável, porque hoje, com a tecnologia que nós temos, nós podíamos trabalhar menos horas por dia, menos vezes por semana, e a gente trabalha cada vez mais, mesmo o trabalho intelectual ao qual você se referiu, é um trabalho hoje condicionado aos tempos, aos prazos, à métrica. Então, para você ser importante na academia, você tem que produzir muita coisa. E não é produzir coisas úteis, é produzir coisas no papel, é produzir artigos quaisquer, requenta artigo. Quantas vezes os professores estão preocupados, muitas vezes, com o número de artigos, mais do que ensinar os alunos. E a função da docência é uma função nobre, é uma função que as pessoas têm que passar a experiência, não é falar o que está no papel, né? Mas é passar a experiência, não é o que está escrito nos livros apenas. A função do docente é passar a sua experiência, a sua vivência também. Isso tem um valor enorme, teria um valor, e a gente não vê isso sendo valorizado. A gente vê sendo valorizado participação em congresso, artigos, livros, papers, né, como as pessoas falam. Então, assim, realmente é uma inversão de tudo, né, de todas as coisas. Né? E veja, e o sistema que nós criamos é um sistema que não privilegia. Eu acho que a gente tem isto. Quando as pessoas adoecem, o sistema de suposta tutela da saúde do trabalhador é um sistema também bastante falho. Por quê? Aqui tem pessoas da área de segurança e saúde no trabalho, né? Qual é a liberdade que um médico, ou um engenheiro, ou um técnico de segurança tem dentro das empresas privadas? Qual o grau de liberdade que esses profissionais têm, ou enfermeiro de trabalho, né, também, tem para aplicar o conhecimento que tem para promover a saúde ou para prevenir acidentes e doenças do trabalho? A gente dá muitas aulas para cipeiros, para dirigentes sindicais, etc. E o que a gente tem visto, por exemplo, em grandes empresas metalúrgicas, montadoras, empresas grandes, não são empresas de fundo de quintal. A gente vê, por exemplo, que não tem manutenção preventiva. Manutenção preventiva é aquela manutenção que a gente faz periodicamente antes que a máquina quebre, antes que a máquina dê algum sinal de saturação. Então, a gente faz preventivamente, como se faz em avião. A gente não vai esperar quebrar uma peça de avião para fazer uma troca. A gente faz preventivamente para que não quebre nada lá no ar. Tá certo? Então, para evitar acidente, a gente tem que fazer isso. E qual não é a surpresa da gente quando a gente ouve dos trabalhadores que isso não é feito, porque a produção não pode parar. Né? E aí o engenheiro, como é que ele se sente nessa hora, o engenheiro de segurança? Porque ele aprendeu outra coisa. Ele aprendeu que tem que ter essa manutenção. E ele não faz, e ele está assistindo isso. Então, o que ele tem que fazer? O médico do trabalho também, que também tem uma formação, teoricamente, para prevenir acidentes e doenças do trabalho. O que ele faz para prevenir doenças? Pelo contrário, ele ajuda a empresa a ocultar as doenças relacionadas ao trabalho, diz que não é do trabalho, inventa coisas, inventa dizendo que é um problema da pessoa, ou então
aconteceu um problema na família, então a pessoa adoeceu, coisa do tipo. Então, o sistema de suposta proteção da saúde do trabalhador formal é um sistema também muito ruim. Ruim que não protege o trabalhador. Aí a empresa, ela ocultando, o que ela ganha com isso? Primeiro que ela não fica sendo conhecida na região como sendo a empresa que mais acidente adoece. Segundo, ela paga menos alíquota para a Previdência Social, né? Porque tem o fator da sanitário de prevenção que faz com que as pessoas, com que as empresas possam pagar menos se ela tiver menos acidentes. Então, ela esconde. Quem é que vai declarar que causa acidentes e doenças se ela vai pagar mais para isso? Não tem a menor lógica isso. Não tem a menor lógica. Então, assim, nós convivemos com esse tipo de coisa e nós temos que ser contrários a isso. A gente tem que discutir. E social, por exemplo, que é o cadastro de todas as... É a autodeclaração das empresas. Então, a empresa declara aquilo que ela faz. Se ela faz alguma coisa que vai danificar, vai lesionar o trabalhador, ela vai falar que não. Será que você expõe o seu trabalhador a ritmos estressantes de trabalho? É evidente que a empresa vai falar que não. Será que você faz... será que você expõe os seus trabalhadores a substâncias químicas que são nocivas? É evidente que não. Se ela falar, se a substância for detectada, vai dizer que está abaixo do limite de tolerância. Então, sempre vai ter uma desculpa. Então, a autodeclaração não pode existir no sistema de tutela de saúde do trabalhador. E é o que acontece. As normas regulamentadoras são isso agora. Igual como essa NR1. Então, você não tem... Quer dizer, você no PL da devastação, é isso que está sendo tentado. Então, a autodeclaração. Né? Então, na saúde do trabalhador, a autodeclaração já existe há muito tempo. Há muito tempo. Então, agora, por exemplo, aprovaram a lei da certificação lá das empresas promotoras de saúde mental. Né? Então, a empresa vai dizer, olha, eu sou bem legal, porque eu promovo a saúde mental dos meus trabalhadores. Fazendo o quê? Eu tenho psicólogo. O que o psicólogo vai fazer contra as metas que os trabalhadores têm que atingir? O que o psicólogo vai fazer em relação a sistemas gerencialistas, sistemas que pressionam o trabalhador? Se você não mexer naquilo que determina o seu adoecimento, você não vai fazer prevenção e muito menos promoção da saúde. E é isso que essa lei de certificação da saúde mental. E está cheio de consultor já. Várias empresas de consultoria se oferecendo para as empresas para resolver esse problema, passar questionáriozinho, para ver se o trabalhador está, o clima organizacional. Então, assim, e já tem empresas se antecipando nisso, né? Então, tudo isso a gente tem que ser contra, porque isso aí não vai melhorar em nada, pelo contrário, vai piorar a saúde do trabalhador, vai piorar as condições do trabalhador. E o trabalhador ele vai ser, no fim, sempre culpabilizado pelo seu adoecimento, como acontece sempre. Acontece um acidente de trabalho, o trabalhador é que é culpado porque ele foi negligente. Quem foi negligente foi a empresa, que não proporcionou condições para as pessoas trabalharem bem, sem se acidentar, sem adoecer. Isso a gente tem visto o tempo todo nas conversas com trabalhadores. Não é uma coisa que a gente inventa, né? A gente sabe porque existe uma troca com os trabalhadores e eles é que conhecem o trabalho, as condições, etc. A gente vai aprendendo com eles também, né? De onde vem a malvadeza, né, nas coisas. De certa forma, também já foi, em alguma medida, né, respondida uma pergunta aqui do chat. A Emiliana, ela perguntou sobre a subnotificação. Só que ela coloca aqui no caso dos servidores, devido a quem, né? Então, como a doutora Maria Maena não é servidora, não conhece a nossa... não, mas não do IFSC, né? Não tem os dados daqui, né? Mas esses elementos que a senhora traz, gerais, também nos ajudam a pensar nessa subnotificação, né? Porque... por exemplo, eu desconhecia que todas essas questões eram autodeclaratórias, né? A gente se espanta agora com o PL da devastação e a possibilidade
da autodeclaração, que eu não desmato, né, ou não, mas se isso já existe ali nas questões de saúde do trabalhador e há muito tempo, né, então é um elemento também, né, que vai favorecer a subnotificação, né, claro que o empresário não vai dizer que as suas práticas são adoecedoras, obviamente, né, então acho que de certa forma a gente já também contempla, né, essa questão, né, embora, claro, não diretamente da realidade do IFSC, né, mas de modo geral, né, porque nós não temos os elementos aqui agora também para falar com propriedade sobre isso, né. Certamente, certamente. Agora, o que eu tenho visto no serviço público em geral é que a subnotificação é até maior do que no setor privado, que não existe uma atenção para os servidores públicos. Então, os servidores públicos, por exemplo, lá no município de São Paulo, no setor privado, um metalúrgico, se ele quiser, ele pode emitir a comunicação de acidente de trabalho do acidente dele. Ou um serviço de saúde pode emitir a comunicação de acidente de trabalho, por exemplo. Tem vários, se a empresa não fizer, né? O servidor público municipal de São Paulo, não. É só a empresa que pode notificar. Então, é só a empresa que causou o problema é que pode notificar. Então, é uma coisa assim, atrasadíssima, uma coisa assim, totalmente fora. Então, não sei se em outros lugares você tem, mas tem. No Serviço Público Federal também, que eu conheço um pouco mais, né, que eu sou servidora pública federal, a gente tem essa subnotificação que é maior ainda que o setor privado. Porque não existe uma atenção para a saúde do trabalhador. Na verdade, essa é uma questão um pouco colocada como irrelevante. Existe um pouco de atenção, um pouco mais no acidente de trabalho. Na doença, é muito negligenciada, né, por parte de todo mundo. Então, eu acho que é uma coisa, são coisas que a gente tem que levantar, né, que a gente tem que falar, olha, as pessoas estão adoecendo. A burocratização do serviço público é uma coisa que adoece muito, né? As pessoas hoje, mesmo os professores, a gente tem visto, não tem suporte. Não tem suporte administrativo em muitos lugares, nós não temos suporte administrativo, a gente fica fica manuseando aquele SEI, aquela coisa administrativa o tempo todo, quer dizer, relatório disso, relatório daquilo, é uma coisa assim, uma cobrança por relatório, não importa o que você fez, importa se você tem relatório ou não, né? É uma coisa assim, doentia, um gerencialismo adoecedor. E já existe muita coisa escrita sobre isso, né? Muita coisa, e a gente vem praticando. Os governos, as universidades vêm praticando isso, vêm aprofundando, né? Piorando a nossa vida. A Conceição pediu, e se tiverem perguntas, é só chamar. Estou pressionando meus colegas aqui para falar. Então, eu trabalho aqui já desde 2014, aqui no campus, num setor que foi criado aqui na época de saúde do servidor, né? Era um braço do CIAS, né? Do Sistema de Saúde do Servidor Público, né? E é muito legal essa pergunta da colega, né? E também ali a resposta da professora Maria Moema, né? Veja, o que a gente observa aqui no atendimento, né, às situações de adoecimento, principalmente adoecimento, né, não de acidente do trabalho, mas de adoecimento, é que muitas vezes os próprios servidores ele se sente constrangido. No setor público a gente tem isso, a gente se constrange em dizer que está em sofrimento, está adoecido. É muito interessante isso, sabe? E vai, como a professora Maria já colocou aqui, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. Às vezes, uma dor até muscular pode ser o início, sim, né, professora? De um início de um estresse mais agudo, mais crônico, desculpa. Mas, assim, a gente vai levando. E a saúde vai sendo relegada para depois, sabe? Então, a gente percebe muito bem isso com esse tempo que a gente tem de assistência, de trabalho aqui junto aos colegas, né? Agora, também queria reforçar o seguinte, que além disso, a gente também, né, como a professora falou, a gente tem momentos e tem coisas que a gente... Como é que a gente enfrenta tudo isso, né? Porque a realidade é cruel e não é fácil, não, né? O sistema é destrutivo, ele não é construtivo, ele constrói, mas para construir ele destrói, e está destruindo a gente, né? Nós estamos nos destruindo, né? Mas, assim, a esperança. Eu acho que é esperança, né? Então, também aqui acompanhando, desde 2014, aqui,
dentro da acompanhando a saúde dos servidores aqui do IFES, nós trabalhadores aqui do IFES, né? Nós tivemos momento aqui de organização dos trabalhadores aqui, na época da desflexibilização da jornada de trabalho, né? A gente fazia 6 horas, porque a escola é aberta de 7 até as 10, então a gente funcionava em 2 turnos ou 3 turnos, né? E a gente tinha uma jornada de trabalho de 6 horas diária, né? Mas foi desflexibilizado e a gente passou a fazer 8 horas, né? Hoje está bem pulverizada essas jornadas, que eu ainda não entendi muito bem, mas bem. Então, naquele momento de luta, onde a gente se organizou e lutou, né, para que não acontecesse a desflexibilização, foi onde a gente, foram mais ou menos 6 meses assim, de organização, de luta, da gente, sabe, enfrentar. A gente percebeu, quem estava no serviço de atenção à saúde do servidor aqui, a gente percebeu que foi o período que a gente menos teve atestado de saúde. Então, essa questão que a professora também já pontuou aqui, que a organização, a história nos mostra isso o tempo todo. A gente só consegue avançar e a gente só consegue fazer esses enfrentamentos, essas questões, quando a gente se senta, olha no olho e vamos enfrentar isso. Né? O pessoal que trabalha uberizado hoje, os motoqueiros, os motociclistas que trabalham, tem feito isso e mostrado. A gente tem conseguido avançar, né, e mostrar que o trabalho é importante, esse é um trabalho hoje é precarizado, é importante porque atende, né, às necessidades somente quem precisa desse trabalho. Mas é nisso, nessa organização social dos trabalhadores, né, que a gente vê algum avanço de pressão em cima do que a gente vive de destruição e precarização do trabalho. É isso. É porque não há uma saída individual, não existe uma saída individual, né? Então, a organização e a construção de coisas é o antídoto contra o adoecimento. Porque você tem esperança. Você fica doente quando você não tem esperança, não tem perspectiva e se sente sozinho. Então, se você tem pessoas ao seu lado, junto com você, construindo coisas, a gente trabalha muito nessas ocasiões, nesses períodos em que existem movimentos, a gente trabalha muito, mas é aquilo que faz com que a gente vá tendo poder de agir, poder de fazer alguma coisa. E isso traz saúde. Né? Então, acho que você falou muito bem. Bom, primeiramente quero agradecer, né, pela sua palestra, trazendo aí para a gente os dados que a gente, né, na área de segurança do trabalho está em contato aí no dia a dia. E, assim, ouvindo você falar, eu concordo muito, algo que eu sempre reflito, da questão que a gente vive hoje em sociedade, né, em relação ao trabalho, que se não tiver mudanças, de fato, né, em relação às nossas políticas públicas, em relação à forma como a gente está vivendo como sociedade, eu vejo que para a gente que atua na área de segurança é um desafio muito grande, né, como você mencionou, né? Falar de prevenção já é difícil com a nossa realidade. Imagina promover a saúde, né, que é o que a gente deseja, né? A gente tem, né, visto já, claro, mudanças ainda que são pequenas, mas tem acontecido, né? Assim como a gente viu no SUS, que era um modelo biomédico, hoje a gente já tem um olhar, né, dentro do SUS que é biopsicossocial, né? Tipo, a medicina foi evoluindo, a gente olha hoje já, dentro do SUS tem um modelo incrível, eu acho, que é a gente olhar para o ser integral, e está acontecendo também na área de segurança do trabalho, se a gente olhar, né, como era hoje, a gente tem mudanças ainda pequenas, mas a gente já traz esse olhar, da gente olhar para o trabalhador, né, de uma forma biopsicossocial. E eu gosto, assim, de sempre falar para os meus alunos, e enfatizo muito com eles, aquilo que a gente pode fazer. Né? O ideal é que a gente tenha essas mudanças, é que a gente, de fato, lute por isso. Né? Enquanto a gente está, né, trabalhando para que isso aconteça, a gente sabe também que já tem muitas pesquisas hoje que falam de prevenção e promoção da saúde em ambiente de trabalho. Nas suas experiências, você tem acompanhado, assim, você já viu casos de sucesso para, sabe, trazer para a gente algo também que nos dê esperança de que o que a gente está fazendo, né, dá resultado? Porque eu acredito, né, tem muita pesquisa no meio científico, da sua experiência, o que você percebe, assim, de fato, né, que a gente pode colocar em prática, né? Se você tem aí para compartilhar com a gente em relação a casos de sucesso em relação a isso. Olha, o que a gente tem visto, por exemplo, existe uma experiência bastante interessante no estado de São Paulo, de uma empresa que foi
é uma empresa cujos proprietários faliram, estavam indo à falência, e os trabalhadores tomaram conta dessa empresa, Flasco. E aí, eles fizeram o autogerenciamento, tudo era determinado em conjunto, etc. E eles produziram bastante coisas lá. Continuaram a produção. E nesse período de vários anos, não havia acidentes de trabalho, por exemplo, porque tudo era feito de outra maneira, com outro ritmo, com outra participação dos trabalhadores. Agora, é uma experiência que depois deu vários... No fim, na verdade, o que eu quero dizer é assim, eu não acredito em mudança possível se você não tiver mudança de gestão. Mudança de gestão, porque se você tem o lucro como principal motor da produção, como é que você vai negligenciar as outras coisas? A empresa só não negligenciará se houver cobrança, se houver empoderamento dos trabalhadores. Se os trabalhadores cobrarem. Mas nós não temos sequer organização livre dentro das empresas. A gente não tem. Né? A gente tem CIPA, cuja presidência é do nomeado da empresa. Portanto, e as CIPAs a gente sabe como funcionam de uma forma burocratizada, na sua grande maioria, estou falando, existem uma coisa ou outra funcionando melhor, mas em geral não tem poder. Então, se a gente não tem isso, a democracia, na verdade, não chegou nas empresas. Né? Essa democracia política que a gente vê no país, de uma certa forma, não chegou às empresas. Então, eu não tenho conhecimento. Eu pergunto isso para as pessoas também. Eu me lembro que um colega nosso, um ergonomista, ele criou comitê de ergonomia numa empresa, numa grande empresa. E aí ele falou assim para mim, a coisa mais importante não foram as mudanças que ocorreram no processo de produção, alguma coisa, né? Mudança de processo de produção, uma mudançazinha lá, mas que já foi interessante, porque foi construída junto com o comitê de ergonomia, constituído por trabalhadores também, junto com a empresa. Então, ele fala, a coisa mais importante foi esse comitê de ergonomia. Mas no momento em que ele saiu desse projeto, ele era de universidade, saiu desse projeto, voltou tudo como antes. Então, assim, você tem que ter uma coisa que se sustente, você tem que ter, de fato, a participação dos trabalhadores para que os trabalhadores vejam aquilo como uma coisa sua, não uma coisa que uma universidade veio e implementou. Não, é uma coisa dele. Então, é isso que nos mostra, né? O movimento sanitário da Itália também mostra, quando falava do mapa de risco. O mapa de risco era um instrumento de luta dos trabalhadores, porque o trabalhador mapeava onde é que tinha risco e onde é que ele tinha que atuar em conjunto também. Quando chegou no Brasil, chegou para o engenheiro fazer, para o técnico de segurança fazer, o trabalhador nem sabe o que é aquela coisa colorida. Né? Não existe sequer compartilhamento de informações. Então, assim, eu diria o seguinte, a democracia não chegou definitivamente no mundo do trabalho, nas relações de trabalho. Então, se eu tiver alguma coisa, eu posso depois encaminhar, mas eu já procurei também. É sempre uma experiência muito curta, né? Enquanto estão os incentivadores dessas experiências, a coisa vai, mas se não houver uma participação real dos trabalhadores, não acredito que possa. Por exemplo, eu tenho desafiado muitos bancários falando assim, bancários, vocês acham que o Bradesco vai mudar? Vocês acham que o Itaú vai mudar? Vocês acham que o Santander vai mudar? Enquanto esses bancos forem assim, o processo de trabalho será assim com mais lucro, menos, cada vez menos trabalhadores, e será assim, porque é isso que importa para esses bancos, por exemplo. Então, qual é a saída? A saída é lutar contra o sistema? Sim, também é lutar contra o sistema, porque isso faz parte de uma luta maior da população. Então, tudo bem, isso é uma coisa. A outra coisa é lutar por bancos menores, bancos municipais, como existem em outros países. Bancos municipais que trabalham com empreendimentos sociais, com empreendimentos municipais. Então, o banqueiro municipal não é o banqueiro esse que você vê só no helicóptero, é um cara mais ou menos que convive com você,
que ganha bem, mas está lá, trabalhando. Então, são mudanças de sistema que tem que ocorrer. Eu acredito nisso, eu acredito que a gente tem que fazer essa mudança, assim. E nós temos sempre que, em qualquer sistema que existe, parece impermeável, né? Quando a gente fala esses bancos não mudam, realmente não mudam, mas alguma fissura a gente tem que ir buscando. E essa fissura não é um ou dois que vão encontrar, é o conjunto das pessoas, o conjunto dos trabalhadores. E é essa união que eu acho que falta para a gente. Essa é a impressão que eu tenho, assim. Por isso, esse Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, eu acredito que possa colocar, mas isso tem que ter vontade política de governo, porque o governo induz mudanças, se o governo obriga todos os ministérios a colocarem orçamento para mudar, em prol da saúde do trabalhador, isso muda alguma coisa, porque primeiro que a pasta vai ter que pensar nisso. E, principalmente, se a população avaliar o que é essa ação. Essa ação é boa mesmo ou é para inglês ver? Tem que ter uma voz crítica, tem que ter um olhar crítico. Então, é uma construção, realmente. E é muito difícil, porque nós não estamos acostumados a construir. Nós estamos acostumados a receber, votar a cada 4 anos, 2 anos, e a receber as coisas boas e ruins, principalmente as ruins que vêm acontecendo nas últimas décadas, né, talvez. Então, nós chegamos no teto do nosso horário, né? Gostaria de agradecer imensamente a doutora Maria Maeno pelo aceite, por conduzir essa reflexão, nos trazer esses dados e essa visão tão clara, é isso mesmo, né? Não, sem maquiagem, né? Sem maquiagem, mas cheia de dúvidas. Porque a gente ninguém tem fórmula, né? Mas a gente, eu acho que tem que levantar, tem que acender o fogo para a fumacinha, e aí o outro está acendendo a fumaça, a gente vai identificando as fumaças que existem. E quem sabe a gente pode construir alguma coisa conjuntamente, né? Porque é muito difícil, né? Então, mas sou eu que agradeço, Eliane, pela oportunidade e por você ter tido tanta paciência assim comigo. Nós só temos a agradecer, né? E agradecer também a professora Nilda, né, por ter chamado, não, eu quero essa formação aqui, né, aqui no Campus Florianópolis, agradecer aos estudantes e às estudantes do curso, não só da segurança do trabalho, mas todos e todas, né, estudantes e servidores que estiveram com a gente aqui, né, pessoal cansado, né, depois de uma jornada de trabalho, né? E também o pessoal que nos acompanhou pelo YouTube, né? E agradecer, enfim, a todos e todas que de uma forma ou de outra que participaram ou que trabalharam, né? Para que esse momento ocorresse. Os colegas da Proem, né? A Juliana está aqui, companheira, né? E eu fiquei pensando, Ju, quando a professora falou do sentido ontológico do trabalho, que foi o que ela falou, né, que quando a gente tem um horizonte na frente, a gente adoece menos, né? Fiquei pensando nisso, né? Então, agradecer a Proem pelo sempre apoio, agradecer ao Jefferson, graças ao trabalho dele, temos a transmissão, essas palavras chegam aos 22 campos e ficam aqui na memória também para serem rememoradas e consultadas depois, né? E também o Rogers, quando eu enviei o convite, né? A professora gostou do convite, né? Diz, ai, que lindo convite, né? Então, quem faz os convites é o nosso querido colega, companheiro Rogers, né? Então, agradecer também aqui. Ele não está aqui, né? Ele reside em outra cidade, ele está em teletrabalho, né? Mas está sempre com a gente, muito presente todo o trabalho realizado pelo Departamento de Formação. Então, obrigado a todos e todas, obrigado ao meu companheiro Felipe, que é egresso aqui do IFSC também, e que foi buscar no aeroporto, né, e que sempre colabora, contribui, né, e trabalha para que
a gente possa receber os nossos palestrantes, os nossos pesquisadores que vêm aqui tão generosamente compartilhar com a gente o que sabem, o que são, né? Então, muito obrigada. Obrigada, então, e mais uma salva de palmas para a doutora Maria Maena. Obrigada. E estamos à disposição lá. Vocês ficam com o meu e-mail, a Eliane tem. Então, muito obrigada aí.